Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à abertura do mercado europeu. Esta manhã aqui com um sentimento relativamente misto. Ontem, no fecho da sessão norte-americana, vimos fortes quedas na sequência dos comentários hawkish de Powell, mas que depois, após o fecho do mercado, acabou por surgir aqui algumas recuperações. Os índices europeus não estão a ser indiferentes a essas quedas e o seu desempenho neste momento é relativamente modesto em alguns casos. Obviamente que temos aqui o índice polaco a subir mais de 1,5%, o Eurostoxx a subir mais de 0,79% e temos também o DAX a subir quase 0,5%. A verdade é que a abertura foi um pouco mais forte e, na verdade, os índices já tiveram aqui a valorizar mais, por isso é que estou a dizer que o sentimento é relativamente misto. Nos futuros norte-americanos, vemos também que há uma tentativa de melhoria, ou aliás, de atenuar parte das fortes quedas que ontem observámos. Ontem o Nasdaq fechou a sessão a cair mais de 3%, o S&P também perto de 2%. Olhando aqui para os principais mercados, portanto, hoje é um dia importante. Vamos ter a decisão do Banco Central Europeu. Espera-se novamente uma redução dos juros em 25 pontos, mas será uma reunião um pouco mais interessante do que as anteriores, porque possivelmente o Lagarde irá falar da questão das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos e por isso poderá aqui suscitar momentos de maior volatilidade, seja nos índices bolsistas europeus, como também nos índices norte-americanos e no próprio Euro-USD. Portanto, vale a pena aqui acompanhar-vos e desde já digo-vos que vamos ter um webinar especial dado por mim, portanto, convido-vos também a participarem. Durante o período então da 1 até às 2h15, a partida deverá ser um período onde a volatilidade deverá aumentar, pelo menos a curto prazo. Vamos ter, além da decisão do BCE, vários dados sobre a economia norte-americana, nomeadamente dados da atividade económica regionais, portanto aqui do Fed de Filadélfia. Vamos ter aqui dados sobre o imobiliário, portanto licenças de construção, novas habitações. E depois vamos ter os pedidos semanais de subsídio de desemprego, como já é habitual. Portanto, vai ser aqui uma sessão bastante interessante. Olhando aqui para os mercados, como eu estava então a dizer, a escala dos movimentos não é muito significativa quando olhamos, por exemplo, aqui para o índice alemão, mas quando olhamos para o índice Nasdaq, vemos que ontem, em menos de 2 horas, o índice caiu mais de 3%. Acontece que ficou, a dado momento, oversold e acabou por recuperar e agora resta-nos perceber se na abertura vemos também esta recuperação. O dólar continua a depreciar face às principais moedas, principalmente face ao euro. Vemos novamente que o dia de ontem foi marcado por quedas e o índice continua aqui em mínimos do verão 2023. No mercado dos criptoativos, este também teve em destaque, depois dos fortes ganhos registrados, por exemplo, pela Solana, depois dos comentários de Powell, diria positivos e não, bem, positivos em relação ao mercado de cripto, a dizer que o mercado terá de ser regulado em breve e, por isso, aqui a apoiar também o sentimento de algumas altcoins. Ainda assim, a Solana, em função da Ethereum, por exemplo, continua com um desempenho muito superior e a Bitcoin segue estável. Bitcoin continua aqui com uma zona técnica importante e poderá aqui ser interessante vermos assim que houver um sinal claro de breakout ou rejeição aqui da média móvel. Portanto, já estamos bem, hoje poderá ser o 6º dia de indecisão junto à média móvel. Já tivemos aqui o rompimento da linha de tendência de baixa, mas a média móvel continua aqui a trazer alguma incerteza para o mercado. Mas uma coisa poderemos ter aqui, em termos de perspectiva, é que se houver o rompimento da média móvel, possivelmente vamos começar a ver o preço a disparar novamente e, portanto, pode ser aqui interessante acompanhar. Por outro lado, se vemos que o preço também rejeita, não devemos excluir a possibilidade do preço voltar aqui a recuar e, portanto, pode exercer depois pressão adicional sobre as restantes altcoins. Como estava a dizer, a Solana ontem foi das principais, ou pelo menos das maiores protocolos, foi uma das que beneficiou mais. Portanto, teve a subir a dado momento mais 5%, quase 6%, depois então dos comentários de Powell. O euro-dólar, portanto, já vimos no caso do índice do dólar, mas o euro-dólar continua aqui relativamente forte, portanto tem estado aqui a estabilizar um bocado, mas de facto tem continuado aqui a registrar semanas muito fortes, portanto, que esta desvalorização do dólar continua a beneficiar muito o euro.
Depois, passando aqui para o mercado das matérias-primas, vemos que o ouro começou a abrandar hoje um bocadinho dos seus ganhos, mas ontem voltou a registrar fortes ganhos. A prata aqui a ter algumas dificuldades em acompanhar um comportamento forte do ouro, e, portanto, hoje aqui quase 1%, e ontem não conseguiu, depois à noite, dar continuidade aos ganhos registrados pelo ouro. O petróleo é curioso, continua aqui a ser negociado de forma lateral, portanto, sem uma tendência bem definida neste momento, mas a gráfico semanal, se olharmos, está aqui, poderá aqui travar mais uma vez uma semana em que pode registrar ganhos, mas ganhos ligeiros depois das fortes desvalorizações que vimos. O gás natural, com o rollover, acabou por subir, volta aqui a estar num ponto técnico importantíssimo, portanto, aqui a média, aqui a linha tendência poderá ditar se há um falso rompimento ou se há um teste da linha para ditar novos movimentos de baixa, por isso vale a pena aqui acompanhar também com alguma atenção. Já é o caso do cacau, à medida que nos aproximamos da Páscoa, portanto, segue aqui muito flat. Ontem ainda vimos fortes pressões de venda, acabou por fechar em terreno positivo na sessão e hoje está aqui a recuperar um pouco, mas continua muito flat nesta zona, portanto, muito lateral, sem tendência bem definida, já desde finais de fevereiro deste ano. Portanto, estes são os principais destaques do dia de hoje. Convido-vos mais uma vez a participarem no webinar da 13h, onde vamos fazer a cobertura da decisão do BCE. Portanto, do meu lado é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios.